Leituras em Provérbios, capítulo 15. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série de leituras em Provérbios para crescermos no relacionamento com Deus e no nosso desenvolvimento pessoal. Para você que gosta de estudar Provérbios, nós já gravamos Provérbios 3 vezes neste ano e esta é a quarta série. Na primeira série, nós gravamos em janeiro de 2024, falamos de Provérbios em 60 vídeos, com 30 a 45 minutos que são aulas. Em fevereiro, gravamos uma série chamada 31 lições para a vida, com base em Provérbios. É uma série que foi gravada em fevereiro e que tem 31 vídeos. Um vídeo para cada capítulo de Provérbios, trazendo uma lição para a vida. No mês de março, nós gravamos 5 minutos de meditação em Provérbios. Para quem gosta de estudar Provérbios de maneira sistemática, esta série, chamada 5 minutos de meditação em Provérbios, foi feita organizando os assuntos de cada capítulo e é uma boa série para quem quer começar a estudar Provérbios. Agora, em abril, nós estamos fazendo leituras, em que nós abrimos o capítulo, começamos a meditar, começamos a ler e a meditar, buscando crescimento, lições para o nosso crescimento espiritual no relacionamento com Deus e para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, mais uma vez, seja bem-vindo a esses estudos, a essas leituras em Provérbios. Provérbios é um livro que traz crescimento pelos conselhos e revelações que nos traz para a vida. O versículo 1 diz: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sempre pense antes de falar alguma palavra agressiva, de violência, ou responder de uma maneira agitada a alguma provocação que você às vezes recebe no seu dia a dia. Pense como você fala com as pessoas no seu trabalho, com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, porque quando você domina sobre a resposta que você vai dar, você consegue desviar uma contenda, um conflito, uma situação de perturbação dentro da sua casa. Tenha domínio sobre a sua raiva, sobre a sua ira, sobre o seu momento de irritação. Se você percebe que está um pouco irritado e você acabou de chegar em casa, fale para o seu marido, para a sua esposa: hoje me aconteceu algo ruim no trabalho e eu não estou bem. Você pode me deixar um pouco sozinho, você pode me deixar um pouco sozinha, porque eu preciso desse tempo. É melhor você cuidar do seu autoconhecimento. Preste atenção, fique em silêncio, ouça as suas emoções. Veja quais são os sentimentos que você está tendo. Quando você perceber que está agitado, que está agitada, já diga para as pessoas da sua casa, para que elas, sabendo do seu estado emocional, respeitem você nessa condição para evitar problemas. Tem muitas pessoas que não falam para o marido, para a esposa, o que está acontecendo. Você precisa falar e conversar, principalmente os homens. Os homens são campeões nesse aspecto de não contar para a esposa que estou passando por uma situação difícil no meu trabalho, estou com algumas questões que eu preciso resolver e eu preciso ficar um pouco em paz. Não é que eu não amo você, mas é que eu preciso desse tempo para mim. Quando você fala isso para sua esposa, isso alivia muito a situação, porque muitas vezes ela não sabe o que você está passando. E muitas mulheres pensam
O meu marido não me ama mais porque ele não está falando comigo, porque ele não está me buscando. Então, quando você estiver passando por essas situações em que você precisa se afastar, você precisa falar. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, tem um vídeo aqui no canal, inclusive, eu vou deixar no card, que fala sobre esse assunto. Paulo explica que o marido deve pagar à mulher o que deve a ela, e a mulher igualmente deve pagar ao marido o que deve a ele, e que ambos só devem se afastar da sua união quando estabelecerem propósitos para buscar a Deus, e depois devem se juntar novamente para que não sejam tentados pelo inimigo. Muitas vezes o inimigo lança uma situação difícil, uma prova no seu caminho para que esfrie o seu relacionamento e assim você receba logo na sequência um laço. É bem nessa hora em que você que é marido não fala para sua esposa que você precisa de um tempo para resolver uma situação emocional particular, pessoal, que o inimigo lança uma armadilha para a sua esposa, para que ocorra um laço de adultério ou alguma coisa assim. É nesse momento em que você, esposa, não comunica para o seu marido que você precisa de um auxílio, de uma ajuda, que o inimigo lança um laço na vida dele. Por isso é importante que haja comunicação e que porque aqui o versículo 1 fala, a resposta branda desvia o furor. Está falando a respeito de furor, que muitas vezes nós estamos passando em situações que nosso ânimo está com raiva, está com fúria, porque alguma coisa foi frustrada, um projeto, alguma coisa não aconteceu como estava se esperando. Então, nós ficamos inclinados a responder de maneira áspera. Nós ficamos inclinados a ficar com ódio e a dar patadas nas pessoas. Mas nós precisamos ter controle, domínio emocional, seja o que quer que tenha dado errado. Lembre-se, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Leia os Salmos 23, medite no Salmo 23. É um salmo muito poderoso porque ele nos lembra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É Ele que trata com os nossos adversários, com os nossos inimigos e prepara uma mesa perante eles. É o Senhor que unge a nossa cabeça com óleo, ou seja, que enche a nossa vida com a renovação da mente e do Espírito Santo, para que nós possamos suportar as situações difíceis. Em Romanos 8:26 está escrito que o Espírito intercede por nós muitas vezes com gemidos inexprimíveis, ou seja, muitas vezes o Espírito Santo vai orar em nós por meio de lágrimas. Às vezes as orações são aquelas orações em que nós não conseguimos dizer uma palavra, mas só são lágrimas. Ou muitas vezes é apenas o silêncio e aquela dor que vai batendo no coração e no peito, mas o Senhor escuta as palavras dessa angústia e dessa dor que está no seu peito e ele, quando você clama por socorro, se coloca na presença dele e pede que o Senhor me abençoe, que ele ilumine os meus pensamentos, que ele me ajude. O Senhor lhe ajudará. Aqui em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 3, está escrito: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, quando você colocar as obras que não estão dando certo, aquilo que tem dado errado, quando você disser confiar ao Senhor, disser Deus, esse negócio não deu até aqui, mas agora eu coloco nas tuas mãos, os teus pensamentos serão estabelecidos. É uma promessa que está aqui em Provérbios 16, versículo 3. Retornando para Provérbios capítulo 15, no versículo 2 está escrito que a língua dos sábios adorna, ou seja, enfeita a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Estultícia significa tolice. Então,
A língua dos sábios adorna, fala a respeito de sabedoria, mas a boca de quem é tolo só derrama, ou seja, fala de maneira abundante de tolices. Você pode pensar, como eu faço para ter uma língua de pessoas sábias, de pessoas que falam coisas sábias? Você precisa ler e meditar em Provérbios, porque Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão justamente com o propósito de derramar sabedoria. Quando nós abrimos o capítulo 1, nós já falamos sobre isso na leitura do capítulo 1 de Provérbios. Ele fala nos primeiros versículos que ele escreveu Provérbios para dar instrução para os simples, para dar bom siso, ou seja, bom juízo para os jovens, para tornar os sábios mais sábios e para fazer as pessoas entenderem provérbios e as palavras dos sábios, para tornar as pessoas aptas a serem sábias. Provérbios é um livro que fala a respeito dos vários assuntos da vida e que, quando meditamos nele, todos os dias nós conseguimos ter uma melhora no nosso desenvolvimento pessoal e na compreensão da vida. Então, ler Provérbios é importante. É por isso que nós sempre estamos gravando Provérbios aqui no canal. Gravamos Provérbios, existem estudos que dizem que as pessoas que leem Provérbios e praticam por 2 anos, todos os meses, lendo Provérbios, depois de 2 anos lendo diariamente e praticando, elas se tornam mais sábias nas mais diversas áreas da vida. Então aqui no canal nós já gravamos 4 vezes. Agora nós estamos gravando a 4ª vez. E se Deus permitir, se Deus derramar força e graça, nós vamos prosseguir nesse projeto. Vamos gravar em maio, junho, julho, até o final do ano e vamos prosseguir lendo e estudando Provérbios. Portanto, você vai adquirir a capacidade de falar de coisas sábias meditando, ouvindo os sábios, escutando a palavra. É isso que vai adornar a sabedoria. Mas os tolos, a boca dos tolos derrama estultícia, derrama tolice. Fuja daquelas rodas de conversa em que as pessoas fazem fofocas da vida das outras pessoas. Fuja dos invejosos. Quando uma pessoa chega perto de você e faz um comentário como: aquela pessoa está se achando, aquela pessoa lá sempre troca de carro, aquele vizinho já comprou uma casa nova. Pessoas que falam de bens materiais ou que falam de habilidades, qualidades e do sucesso das outras pessoas são pessoas que talvez elas não saibam, mas elas estão guardando inveja no coração. A pessoa que é produtiva, ela sempre tem uma realização dela própria para contar. É a pessoa que é produtiva, ela vai dizer: estou trabalhando em um projeto de ensino bíblico, estou trabalhando em um projeto de visitar as pessoas no presídio, estou trabalhando num projeto de ajudar as crianças a conhecerem a palavra. Quantas crianças estão sem conhecimento da palavra e ninguém se preocupa em ensiná-las? Elas estão jogadas dentro das próprias casas, das próprias famílias pelos pais, que dão um celular para o filho e dizem: fica brincando com o celular, filho. E existe um estudo que mostra que as crianças de 4 anos desse tempo não querem, quando vão nas escolas, colorir os desenhos, não querem brincar de fazer aquelas brincadeiras onde existe interação humana, como correrem e brincarem de pega-pega, brincarem de amarelinho, brincarem com carrinho, brincarem com as bonecas, porque eles querem o telefone celular. Porque o telefone celular vai trazendo um monte de imagens. Veja que
Nós estamos passando por uma situação em que crianças não querem mais interação e contato com outras crianças, porque os pais estão colocando elas na frente dos celulares. Se você é pai, se você é mãe, reserve tempo para sair, para brincar com o seu filho no parque, para jogar bola, para que haja interação com outras crianças, porque o aspecto humano está se perdendo, porque as pessoas estão ficando trancadas em casa com o telefone celular. O ideal é que os filhos só tivessem contato com o celular depois dos 10 anos. Ou que você reserve um tempo. Você vai brincar com o celular por 1 hora. E ele tem um tempo para fazer isso. Mas nas outras horas, ele faz outras atividades. Porque você que é pai, você que é mãe, você está educando a próxima geração. Um estudo mostra que esta geração atual de jovens é menos inteligente do que a geração anterior. E é a primeira vez que isso acontece. Todas as gerações houve aumento, crescimento de inteligência. Esta geração atual é uma geração que tem menos inteligência do que a geração anterior. Mesmo com tanta tecnologia, com tantos computadores. Então isso vai mostrando o quanto é importante treinar, buscar a sabedoria. A inteligência artificial está aí. Os robôs criam textos, os robôs criam ideias, mas as pessoas estão perdendo criatividade, porque estão perdendo o contato com a natureza, estão sentados na frente de televisão e dos computadores, comendo tudo o que aparece em imagens para elas. Consumindo refrigerantes, comendo muitos doces, comendo com os olhos, ao invés de usarem a sabedoria para cuidarem da sua vida, da sua saúde. A leitura dos livros que trazem desenvolvimento humano é importante. A meditação na palavra é importante. O relacionamento com Deus, o tempo dedicado para a oração é importante. Os cultos de oração estão vazios. Em muitas igrejas, os pastores dizem: o culto de oração está vazio. Há cultos de oração em que a igreja tem 4.000 membros. No culto de oração aparecem 2 pessoas. A oração é o momento em que você pode conversar com Deus, em que você pode falar diretamente com Ele. E as pessoas depois dizem: Deus não fala comigo. É Deus que não fala com você? Ou é você que não tem falado com Ele? Então, no versículo 2, ficam essas reflexões. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está em todo lugar. Tenha certeza que quando você está sozinho, pensando e fazendo alguma coisa que não é digna de louvor, Deus está vendo, Ele sabe aquilo que você faz. Você pode pensar que ganha vantagem quando corrompe, quando suborna, quando engana no troco ou num contrato, ou engana uma pessoa que é menos experiente nesse negócio que você está, mas a fatura, ela vem, porque o Senhor tem os seus olhos em todo lugar, e a lei da semeadura, que traz a justiça, ela sempre se aplica. Aqui em Provérbios, no capítulo 11, nos últimos versículos, nós lemos aqui, ó, Provérbios 11. Está escrito aqui no versículo 31. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O versículo 31 fala que mesmo quem é cristão e serve a Deus, recebe na terra o seu castigo. Muito mais o ímpio e o pecador. O versículo 31 do capítulo 11 de Provérbios traz a certeza que você receberá aquilo que você faz.
Quem você é quando você está sozinho e quando ninguém está vendo você? Tenha certeza que o Senhor está vendo. Versículo 4: Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Língua saudável é uma língua que tem palavras boas, palavras que agradam, palavras que fortalecem o próximo. Tem muitas pessoas que usam a língua, essa questão da língua saudável, árvore de vida, tem uma questão que muitas pessoas usam a língua contra elas mesmas. Elas dizem: eu não sou inteligente, eu não tenho capacidade, eu não consigo fazer isso. Tudo que eu faço não dá certo. Se for eu, só deu certo porque foi ele, porque foi ela, porque se fosse eu, ia dar errado. Pare de usar a língua de forma prejudicial e contra você mesmo, contra você mesma. Mude essa história. Deus te fez como imagem e semelhança dele. Então, você tem poder e uma parte da glória que vem de Deus, que Deus colocou na vida de cada pessoa. E você não é pior do que ninguém. Use a sua língua a seu favor. Comece a dizer: eu sou imagem e semelhança de Deus. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, Deus é todo-poderoso, Deus é criativo, Deus é criador. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, e tudo que ele fez era bom. Então Deus me deu talentos, habilidades, capacidades que eu ainda não descobri. Procure descobrir os talentos que você carrega em você. Você tem uma pista dos talentos que Deus deu a você com as pessoas. Elas dizem: você é simpático, você sabe resolver isso muito bem. Preste atenção naquilo que você sabe fazer e invista o seu tempo em descobrir o seu propósito e comece a dizer: vou descobrir o meu propósito. Eu sou imagem e semelhança de Deus, e se Deus é criador, e se Deus me fez a imagem e semelhança dele, então eu tenho comigo uma parte da glória dele. Deus derramou uma parte da glória dele sobre cada pessoa. Pare de dizer que você não pode. Pare de dizer que você não consegue. Comece a dizer: eu posso, em nome de Jesus. Eu posso realizar isso. Se você não consegue, por exemplo, fazer uma corrida hoje, comece a fazer uma caminhada, nem que seja da porta da tua casa até a primeira esquina. Faça isso. Só de você se levantar e ir até a esquina e voltar andando rápido, no dia seguinte você fala, quando você se sentir bem, você fala: hoje eu vou colocar um desafio novo. Eu vou até a segunda esquina. E no terceiro dia você vai até a terceira esquina e depois você fica por um tempo indo até a terceira esquina e voltando. Isso vai fazer com que você desperte, ative o seu corpo e você comece a praticar um esporte. Caminhar é um esporte. Você que está sedentário, que não consegue sair da sua casa para ter um hábito saudável, que é o de praticar uma atividade física, é assim que você começa. De você praticar essa caminhada durante 1 mês, 2 meses, isso vai te trazer vigor e depois vem a ideia. Por que não começar a andar um pouco mais rápido? Por que não correr? E depois, por que não se matricular em uma academia? Assim também acontece com o açúcar. O açúcar, existem estudos que mostram que excesso de açúcar gera Alzheimer. As pessoas idosas que ficam com grandes esquecimentos são pessoas que consumiram muito açúcar na sua juventude. Existem estudos mostrando isso. Existem estudos que mostram que o excesso de açúcar também causa problemas em várias partes do corpo. Na saúde do homem, gera impotência, gera diabetes. Da diabetes vem a cegueira e vem a impotência. Então, tomar o café sem o açúcar pode parecer desafiador, mas se você hoje
Alguns colocam 3 colheres de açúcar. Comece colocando 2. Fique uma semana colocando 2. Na segunda semana, coloque apenas uma. E depois, na terceira semana, comece colocando meia colher de açúcar, até que você elimine o açúcar do café. Tudo pode ser vencido por meio de processos. Até Deus, quando trabalha na nossa vida, ele nos coloca em processos. Ele nos matricula em matérias, ele coloca uma pessoa que fica muitas vezes nos perturbando para nos atrapalhar até aprendermos a paciência. Agora, a perversidade na língua quebranta o espírito. Você que tem uma língua perversa, que fala o oposto, que fala o contrário, vai acabar sendo destruído. Versículo 5: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. Preste atenção nos conselhos do seu pai, preste atenção na repreensão. 6: na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. O justo pratica boas obras. O que ele faz, busca e visa o bem. Ele tem um grande tesouro por isso. O grande tesouro do justo é praticar sempre o bem, nunca andar no caminho do erro. Esse é o grande tesouro da sua vida, é o segredo da vida. Sempre procurar fazer o melhor e sempre procurar fazer o bem. 7: os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O versículo 7 é uma repetição do versículo 4, porque fala que você precisa cuidar daquilo que você fala com a sua boca. 8: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Como eu falei no começo do vídeo, é você que não tem falado com Deus ou Deus que não fala com você? O Senhor se agrada daqueles que oram, e se você orar e for reto, você será atendido, ouvido e receberá a resposta de Deus. Versículo 9: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. A confirmação do versículo 6, que fala que na casa do justo há um grande tesouro. No versículo 9, né, o Senhor ama o que segue a justiça, e o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. 10: correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Aquele que odeia ser corrigido sempre vai considerar que a correção é uma moléstia, é algo que o está atrapalhando, que o está incomodando. Se você é adolescente e está sendo corrigido pelo seu pai, está sendo corrigido pela sua mãe, pelo seu professor, lembre que a correção vem para o seu bem. Em Hebreus, no capítulo 12, ali no versículo 5, está escrito que nenhuma correção, nenhuma disciplina, quando é aplicada, é motivo de alegria. Mas depois que ela é aplicada, ela produz frutos naqueles que são de justiça, naqueles que são exercitados nela. Então, você que é pai, você que é mãe, faça a correção do seu filho no tempo oportuno, para que ele entenda o que ele tem feito de errado. Essa geração, muitos filhos, fazem o que fazem porque os pais foram omissos na correção no tempo oportuno. Corrija principalmente os seus filhos na infância, enquanto estão crescendo, para que eles cresçam com o temor ao Senhor. Versículo 11: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O que o versículo 11 está dizendo é que até o inferno, até o que o diabo pensa e os planos que ele cria e a perdição que acontece, aquilo que as pessoas não conseguem nem imaginar, Deus sabe. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Você acha que Deus não sabe da inveja, da mágoa, da raiva, da amargura, do mal, do pensamento de homicídio, que você, a vontade que você tem de muitas vezes, você que de repente tem um pensamento, vou matar aquela pessoa, ou o pensamento de vou
praticaram adultério, você acha que Deus não conhece o seu coração? Ele conhece, ele sabe o que vai no seu pensamento. Cuide do seu pensamento, arranque a amargura, aquela falta de perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vós perdoardes as ofensas dos homens, o Senhor vos perdoará, mas se vocês não perdoarem também, vocês não serão perdoados. Versículo 12: Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O escarnecedor é o zombador, é o tolo. Ele não ama. Quem corrige o escarnecedor é odiado do escarnecedor. E ele nunca vai se voltar para os sábios. O versículo 12 está aqui para ensinar a nós que, se você conhece uma pessoa que é tola, que é escarnecedora, que vive zombando daquilo que é justo, honesto e verdadeiro, fuja dessa pessoa, porque ela não chegará para os sábios, porque ela ama ser uma pessoa tola. Fuja dessas pessoas. É hora de rever as suas amizades. 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O versículo 13 está aqui para dizer sobre linguagem corporal. Tem pessoas que não prestam atenção nas outras pessoas. O tolo, normalmente, está preocupado apenas em falar a respeito da vida dele para os outros. E tem aquelas pessoas que chegam até você e falam: Você viu o que aconteceu comigo? E começam a despejar o que aconteceu com elas. Elas nunca param para olhar no seu rosto para ver se você está bem no dia, se você está com alguma preocupação. São pessoas que não se importam com as outras pessoas. O versículo 13 aqui está dizendo: preste atenção antes de conversar com as pessoas. Veja quais são as necessidades delas. Se você precisa desabafar com alguém, procure um pastor, procure um padre, procure uma pessoa da sua família, procure um amigo de confiança, procure uma pessoa que você sabe que está em condições de ouvi-lo, de ouvi-la, que está preparado ali para entender você naquele momento. Não vá para as pessoas despejando aquilo que está acontecendo com você. Talvez aquela pessoa também está passando por algum problema que você não sabe. Talvez ela também precisa de ajuda. Então, olhe como a pessoa está e veja se a pessoa pode atender você. Às vezes, até mesmo aquele pastor que sempre te atende, aquele amigo que sempre te escuta, também está passando por uma situação e também precisa da sua ajuda. Então, se você não pode ajudá-lo, se você não pode ajudá-la, permita que essa pessoa tenha um pouco de paz. Procure uma outra pessoa. Preste atenção nisso, no rosto das pessoas. Faça a leitura da linguagem corporal. Às vezes a pessoa sorri, sendo simpática com você para escutá-lo, para escutá-la, mas a pessoa também está passando por uma dificuldade. Preste atenção nisso. Veja como está o coração da pessoa. Versículo 14: O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Estultícia significa tolice. Então, o coração do sábio busca conhecimento. A boca dos tolos se alimenta, fica cheia de tolice. 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. O versículo 15 ensina que devemos lutar para sair da condição de aflição. Se você está trancado num quarto, se você está em depressão ou se você conhece alguém que está nessa condição, é necessário que você dê um primeiro passo. É necessário que você abra a porta do seu quarto e diga: hoje eu não vou ficar aqui trancado. O seu corpo físico de tantos dias que está preso na depressão vai dizer a você: você não pode, você não consegue. E você vai dizer com a sua boca: eu não posso, eu não consigo. Mas entenda que isso é um processo mental. Você vai ter que dizer assim: o meu cérebro está dizendo para mim que eu não posso e que eu não consigo. Mas eu sei que eu posso e que eu consigo.
o poder da língua é forte para condicionar a sua mente. Você precisa declarar: eu posso. Meu cérebro está dizendo que eu não posso, mas eu vou levantar e vou sair desse quarto. E hoje eu vou tomar o banho, e hoje eu vou abrir a porta da casa. E hoje eu vou sair aqui na frente da minha casa e vou, nem que seja para ficar apenas 1, 2 ou 5 minutos ali olhando para o movimento da rua, e eu vou começar a fazer isso todos os dias agora. É você que tem que colocar metas, com a sua boca declarar: eu vou me levantar e não vou ficar nessa situação. É você que é responsável por cuidar do seu coração para que o seu coração seja alegre. Aqui em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, aqui ó, Provérbios 4, versículo 23, está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É aquilo que você guarda no seu coração que vai trazer respostas para você. Quem tem um coração alegre, quando enfrenta uma dificuldade, já olha e procura ver um ponto positivo para conseguir concentrar a sua força e a sua energia para esse ponto positivo, para não se deixar abater. E essa é a recomendação de Provérbios 4. Guarda o teu coração, porque é do teu coração que procedem as saídas da vida. Aqui no versículo 16, melhor é o pouco com o temor do Senhor. Vamos lembrar que temor do Senhor não significa ter medo de Deus. Temor do Senhor significa colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Ter muita reverência, consideração e respeito. Quando você coloca um projeto de prestar um vestibular, de abrir um negócio, de entrar numa empresa, você ora a Deus, fala: Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai estar comigo e eu vou realizar esse projeto. Se for da sua vontade, o Senhor vai estar comigo. Eu vou amanhã entregar esse currículo nessa empresa e o Senhor vai na minha frente. Se for da sua vontade, o Senhor vai me dar habilidade, sabedoria, inteligência, conhecimento para aprender esse negócio e eu vou ter a minha empresa. Quando você coloca Deus em primeiro lugar em todas as suas decisões, em todas as áreas da sua vida, você está tendo temor, respeito ao Senhor. Então, melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. É melhor você ter. Por quê? Porque o pouco com Deus multiplica. O pouco com Deus prospera. De que adianta você ter muito dinheiro na conta e ter um casamento com um monte de problemas? Tem muitas pessoas que trabalham em busca de riquezas, e elas pensam que o que a família precisa é de muito dinheiro para poderem comprar muitos bens materiais de última geração, de primeira qualidade, fazendo muitas viagens, mas aquele sacrifício todo, no final, acaba sendo prejudicial, porque os filhos dizem: você nunca está presente. A esposa diz: você nunca está em casa. Então, melhor é o pouco com o temor do Senhor. Muitas vezes você ter aquilo que é básico, aquilo que é necessário, mas tendo amizade, relacionamento, harmonia, interação com as pessoas da sua casa e da sua família. Tem muitas pessoas que pensam que os bens materiais valem mais do que pessoas. Pessoas valem mais do que bens materiais. Pessoas valem mais do que qualquer coisa que você possa obter. Qualquer título, qualquer glória, qualquer fama, qualquer poder, qualquer posição, qualquer coisa que você possa adquirir não vale o que valem pessoas. Deus enviou seu Filho para morrer pela humanidade, mostrando que, para Deus, o que importa são pessoas. Repense se você tem se sacrificado e dedicado tanto a sua vida por riquezas. Outro dia ouvi um homem contando que perdeu seu casamento porque ficou durante 8 anos trabalhando
dia após dia, muitas vezes fazendo horas extras, porque ele entendia que a sua esposa precisava de um carro novo, precisava de roupas novas, precisava de uma casa melhor. E a cada ano ele se preocupava em trocar de carro e trocar de casa, até que depois de alguns anos, a esposa dele veio um dia e disse: Estou indo embora. O casamento terminou. E foi só nessa hora que ele parou para ouvi-la e ela disse: Você se preocupou com as coisas e me deixou de lado e me esqueceu. Foi esse motivo pelo qual ele perdeu o casamento e outro dia, e muitas pessoas fazem isso, esquecem das pessoas. O seu filho precisa da sua presença, precisa que você ore com ele, que você dedique um tempo para ler histórias com ele, precisa de contato, do seu abraço, do seu beijo, do seu amor, do sair junto com você. Então, isso é uma mensagem que precisa ser compartilhada com as pessoas das nossas famílias, com os nossos vizinhos, com as pessoas das nossas comunidades, porque a tecnologia vem tomando conta das pessoas e as pessoas estão deixando de ser pessoas, estão lidando melhor com robôs do que com pessoas. Veja que existem pessoas que dizem: Eu não quero ter filhos, eu prefiro ter um pet. Existem pessoas que falam que não suportam pessoas, que só suportam que é melhor ter um cachorro e um gato do que andar com pessoas. As pessoas estão se isolando porque elas estão preocupadas com tesouros terrenos. Versículo 17: Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Mais um versículo que fala sobre isso. É melhor você ter uma comida que é simples, onde existe amizade, harmonia, consideração pelas pessoas, do que o lugar onde existe fartura, mas onde existe ódio entre as pessoas. Versículo 18: O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O iracundo é aquele que é carregado de ira, que é carregado de raiva. É aquela pessoa que você fala qualquer coisa e ele sempre levanta a situação para 10. Ele suscita contendas. Agora, o longânimo. Longânimo é uma palavra que vem de longo ânimo. Significa paciência. Aquela pessoa que tem ânimo longo. Ela suporta com paciência as situações que acontecem. Aquele que é longânimo, ele sabe analisar a situação. Ele percebe quando as pessoas estão ficando exaltadas e ele já diz: é melhor você sair daqui, tomar uma água, é melhor a gente começar um novo projeto, vamos sair aqui, vamos sair daqui. Às vezes você está no ambiente em que duas pessoas estão se estranhando, prontas para começar uma batalha, para começar um conflito, uma contenda. Você pode convidar uma delas e dizer: Oi, fulano, vem comigo tomar um café. E você tira uma das pessoas que está ali para entrar em um conflito. Você evita um conflito. O longânimo apaziguará a luta. 19. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Sebe de espinhos é como uma parede de espinhos. Quando você vai em uma plantação ali, tem aquelas paredes que se formam, que se juntam vários ramos e vários galhos cheios de espinho e formam ali como que fosse uma parede cheia de espinhos. O versículo 19 está dizendo que o caminho do preguiçoso é difícil, que o caminho do preguiçoso é cheio de dores, que ele vai passando por aquele caminho e assim como os espinhos vão cortando o corpo daquele que vai passando pelos espinhos, assim é o caminho do preguiçoso. Tudo é difícil quando você não quer estudar. Tudo é difícil quando você não quer ser melhor, todos os dias 1% melhor. Tudo é difícil quando você quer cruzar os braços e gosta muito da cama, gosta de dormir muito. Não, tudo é difícil quando você não quer orar, quando você não quer participar daquilo que precisa ser feito. Tudo é difícil para aquele que não quer praticar o esporte, para aquele que não quer fazer uma leitura, para aprender alguma coisa nova, alguma coisa a mais para aplicar na sua vida. Tudo é difícil para quem quer ficar
sempre na rede, pensando que a vida foi feita para isso. Agora, a vereda dos retos está bem igualada. Ou seja, a vereda dos retos é como uma parede que foi ali bem rebocada, que ela está toda igualada, que foi tratada. Versículo 20: O filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Versículo 20 fala sobre a importância de ouvir os conselhos das pessoas sábias. Aqui, quando fala do pai, fala da mãe, fala de pessoas que são conselheiras. O pai e a mãe são as pessoas que mais desejam o bem dos filhos. Mas, quando você não tem um pai e uma mãe em quem você possa se espelhar, sempre tem um tio, um avô, ou se você não tem parentes, talvez você tenha crescido como órfão, sempre tem aquela pessoa que é um líder, que você admira, que você conhece. E se você não tem uma pessoa que para você admirar, então leia a palavra, veja a história da vida dos heróis da fé. Veja, estude a vida de Paulo, a vida de Pedro. Estude a vida de pessoas que realizaram grandes feitos pela humanidade. Quais foram os sacrifícios que eles tiveram que fazer? Thomas Edison testou mais de muitos materiais. Eu não lembro agora se foram 1.000 materiais ou 10.000 materiais até descobrir o filamento que era capaz de suportar a energia elétrica para criar a lâmpada. Mas ele disseram para ele que ele tinha perdido a vida dele encontrando aquele filamento. E ele disse: não, eu ganhei a vida, porque eu aprendi 1.000 vezes ou 10.000 vezes quais os materiais que não serviam, e até descobrir o que servia. Veja que o ponto de vista do Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, foi: quando eu erro e testo um material que não dá certo, eu aprendi uma coisa, que este material não dá certo. Então esse material eu não vou mais usar, agora eu vou usar o outro. Tudo depende do ponto de vista. Não busque sabedoria. Eu já falei aqui em outros vídeos, vou repetir aqui, que o Robert Kiyosaki escreveu o livro Pai Rico e Pai Pobre. Ele conta no livro que o pai dele não sabia aplicar dinheiro, mas que o pai do amigo dele sabia aplicar dinheiro. Então ele se juntou com o Mike, que era o amigo dele, e começou a aprender sobre finanças com o pai do amigo dele. Também o Cristiano Ronaldo conta que o pai dele vivia embriagado e ele aprendeu que deveria sempre beber água, e ele adotou esse princípio para a vida dele, que ele cuidaria da sua família e que ele sempre faria o melhor pela vida dele e pela família dele. E ele tem sido um atleta que é inspiração para muitas pessoas. Já ganhou o prêmio de melhor jogador muitas vezes. Então, não há desculpa. A pessoa muitas vezes fala: a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Você é autorresponsável e você pode mudar o destino da sua vida. Você pode tomar o modelo do seu pai e da sua mãe para dizer assim: eu farei diferente. E você pode fazer diferente. E você que tem bom pai e boa mãe, também pode continuar seguindo o caminho correto, ou pode também. E existem casos reais e concretos de pessoas que, mesmo sendo filhos de bons pais, se desviaram porque tomaram o caminho errado. Cada um é responsável pelo seu destino, você é autorresponsável. 21. A estultice é alegria para o que carece de entendimento. Ou seja, a tolice é alegria para quem carece de entendimento. Mas o homem sábio anda retamente. O versículo 21 está trazendo um convite. Busque entendimento. Já falamos no capítulo 9 de Provérbios que o entendimento é um dos amigos da sabedoria. No Provérbios capítulo 8, nós temos ali os amigos da sabedoria. Quem são os amigos da sabedoria? A sabedoria anda de braços dados com a inteligência, com o conselho, com a prudência, com o entendimento, com o discernimento, com a justiça, com a retidão, com a sinceridade,
com a transparência. Esses são os amigos da sabedoria. Então a sabedoria tem amigos. Se você não acompanhou aqui a série, veja Provérbios capítulo 8, leituras em Provérbios 8. Nós falamos a respeito disso. A estultícia é a alegria para quem carece de entendimento. Quem tem entendimento odeia a tolice. Quem tem entendimento ama fazer a coisa correta, ama fazer o que é certo. Busque a sabedoria para que o seu caminho seja, como diz aqui o versículo 19, como uma parede bem igualada, que a vereda dos retos está bem igualada, o versículo 19. Agora o versículo 22, onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Aqui, o conselho é um dos amigos da sabedoria. Quando você não sabe como resolver um problema, procure pessoas que já têm resultados nessa área. A pessoa vai saber te dar bons conselhos. 23. O homem e os conselhos são muito importantes para se tomarem boas decisões, mas é muito importante que você escolha bons conselheiros. E você sabe se o conselheiro é bom ou ruim pelos resultados que ele tem. Preste atenção nos resultados, na colheita que ele tem obtido. Versículo 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Versículo 23, mais uma vez, fala do quanto é importante você saber o que falar, a hora exata para falar, a hora exata para ficar quieto, para não dizer uma palavra, e a hora certa para dizer a palavra correta para cada pessoa. O sábio, ele busca entender as circunstâncias da vida e as pessoas, para ter boas palavras para dizer para as pessoas. Se você não tem uma boa palavra para dizer, não diga nada. Agora, se você tem uma correção e uma repreensão, diga para que a pessoa possa aprender e mudar o seu caminho. Se você já falou para a pessoa várias vezes para que ela mude o caminho e ela insiste no caminho do erro, depois de algum tempo você deve deixá-la seguindo o seu caminho, porque o tolo, ele abomina aquele que o repreende. Você não precisa ser abominado, ser detestado ou ser perseguido e afrontado por aquele que não quer ouvir. Mas, tanto quanto você puder falar e ajudar, fale e ajude. A palavra certa, no tempo certo, no tom correto para ajudar. Versículo 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O sábio é aquele que busca o Senhor. Ele sabe que existe céu e existe inferno. E ele vai buscar o caminho do céu. Versículo 25. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Os soberbos são aqueles que se julgam superiores, sempre olham para os outros com aquele olhar de que o outro é menos do que eles. Não carregue a soberba, porque quando você carrega a soberba, o Senhor realizará esse juízo do versículo 25. Se você tem se achado superior em relação a alguém, repense. Diga, Senhor, que eu não seja tolo a ponto de pensar que sou superior a quem quer que seja. Que eu saiba respeitar a todos e que os talentos, os dons, as habilidades, as riquezas que eu tenho sejam para a glória do Senhor. Coloque a serviço das pessoas da sua casa, da sua família, das pessoas à sua volta, aquilo que você faz de melhor, aquilo que você tem de bom. Como nós falamos aqui, Deus ama pessoas. Tudo aquilo que nós temos de excelência é para Deus. Lá em Tiago está escrito que todo dom perfeito vem de Deus, em quem habitam as luzes. Então, tudo aquilo que você faz com excelência, a capacidade, por mais que você tenha se esforçado para desenvolver essa habilidade, essa qualidade, foi o Senhor que permitiu. Muitas pessoas se esforçam, tentam, e você sabe,
Não conseguem, mesmo tendo feito muitos esforços. Muitas pessoas fazem esforços na área errada. O propósito de Deus na vida delas é outro. E elas ficam investindo e aplicando naquilo para o que não foram chamadas. E acabam frustradas. Se você tem se frustrado em algum projeto e não tem conquistado êxito, pense: será que é esse o propósito de Deus na minha vida? Mude de área, para que você encontre o caminho certo para a sua vida. Versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Quem ama, quem se entrega à cobiça, está sujeito a ser corrompido. Quem sempre está em busca de vantagens, de ser bajulado, de receber algum benefício, é muito facilmente comprado. Não seja uma pessoa que tem preço, seja uma pessoa que valoriza o caminho certo em todo momento. Se você se entregar à cobiça, eu quero um carro, eu quero um computador, eu quero uma casa, eu gosto de dinheiro, as pessoas poderão te corromper facilmente. Aquele que se entrega à cobiça, aquele que fica sempre querendo alguma coisa, incomoda a sua casa. É aquela pessoa que nunca está satisfeita. Ela tem um carro que é relativamente novo, ela, não, mas eu tenho que trocar todo ano porque eu preciso de uma televisão nova, de um carro novo, de uma cadeira nova, de uma mesa nova. Sempre ela vai gerar inquietação na sua casa. Porque nem sempre as condições econômicas e financeiras permitem que você faça isso. Tem pessoas que mal recebem um salário que permita que elas estudem, façam, criem seus projetos, mas elas trocam de telefone celular todo ano e compram o telefone celular mais caro que existe. Você não pode ficar com esse telefone por 2, 3 anos. Você usa esse telefone celular para criar programas de computador. Você precisa que esse celular seja o último, o da última geração, porque você trabalha com isso e o seu computador precisa estar atualizadíssimo. Ou você só quer trocar porque todo ano quer dizer, olha, comprei outro novo. Tem pessoas que não conseguem prosperar, que trazem problemas para a sua casa. Tem maridos que muitas vezes passam lutas com as suas esposas porque elas se entregam a esse sentimento, cobiça. Porque a vizinha comprou uma geladeira nova, então eu também quero uma geladeira nova. A sua geladeira está funcionando bem, mas você quer outra nova porque a prima ou a tia ou o parente comprou uma geladeira nova, então você tem que me dar uma nova. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, porque você está sempre querendo trocar e você não usa o seu pensamento para ver aquilo que serve, que cabe na sua casa, que é importante para você, para sua família. Você não sabe priorizar, que às vezes tem um filho que está precisando de um material ou uma filha que está precisando fazer alguma outra coisa que é mais importante naquele momento. Então o que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas, ou seja, aquele que aborrece os presentes, aqui não significa que você não deve gostar de receber presentes, mas significa que o que aborrece significa, não, agora não é a hora de eu comprar esse telefone, agora não é a hora de eu trocar essa geladeira. Aquele que aborrece a dádiva no tempo inoportuno, que sabe avaliar as coisas, viverá. Versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Mais uma vez, mais um versículo. Veja quantos versículos Provérbios 15 fala a respeito do uso da palavra. Né? O capítulo 15 de Provérbios começa falando justamente sobre isso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Fala sobre, logo o versículo 1 fala sobre o que você fala, o versículo 2,
A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama estultícia. Fala sobre a palavra. Versículo 4, uma língua saudável, árvore de vida. Versículo 7, os lábios dos sábios derramarão o conhecimento. Depois aqui, versículo... Veja quantos versículos aqui, vários, falam a respeito do que a sua boca fala. E aqui agora o versículo 28, né? O coração do justo medita o que há de responder. 29, longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Não adianta você ir à presença de Deus fazendo coisas erradas. Muitas vezes a oração do seu vizinho está sendo respondida mais rapidamente porque ele tem caminhado no caminho certo. O Senhor não atende à oração de quem é ímpio. Isaías 59:1 fala que aquele que anda no caminho do erro, o Senhor fica longe dele. Versículo 30, a luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. A luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. Esse versículo significa o seguinte, ó, a luz dos olhos alegra o coração. A luz dos olhos significa os nossos olhos são a janela da nossa alma. É pelos olhos que nós olhamos as coisas e é a forma como nós olhamos as coisas, como nós percebemos as coisas, que influencia o que o nosso coração sente. Eu posso olhar para o céu azul e dizer assim, que mal, que calor que está fazendo. Que coisa, que azul que perturba os meus olhos. Ou eu posso olhar para o céu azul e dizer, que maravilhoso que está o dia de hoje. A luz dos olhos é quando você tem luz, quando você tem iluminação, quando você tem a capacidade de enxergar o bem da vida, quando você tem luz nos seus olhos, você consegue alegrar o coração. Há pessoas que não têm luz nos olhos. Tudo que ela olha, ela vê o ponto negativo. Então, ela não vai conseguir ter alegria no coração. O que o versículo 30 está dizendo é, preste atenção em como você enxerga a vida. Lá em Mateus, Jesus falou no capítulo 6 que os olhos são a candeia do corpo, são a luz do seu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. E se a luz que há em ti são trevas, serão trevas muito grandes. Quão grandes trevas serão, diz o texto. Então, lá, quando Jesus fala isso, ele está dizendo, se o teu corpo é luz, se os teus olhos, os olhos são a candeia do teu corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Por quê? Aquele que tem olhos bons, quando ele vê uma situação difícil, ele já canaliza a energia para ver como que eu faço isso aqui ficar bom. Mesmo é você fazer do limão uma limonada. É você pegar a pedra que o teu inimigo atira e segurar a pedra e formar uma escada para você subir. Tem aquele que vai dizer assim, eu tenho muitos inimigos, e tem aquele que vai dizer, graças aos meus inimigos, hoje eu sou mais forte. Percebe que a luz dos olhos alegra o coração. Quem tem luz nos olhos vai dizer, podem atirar mais pedras, quanto mais pedras me atirarem, mais forte eu vou ficar. Isso é uma luz de ver que quando eu tenho inimigos, eu tenho oportunidade de crescer. Eu tenho oportunidade de ser melhor. Eu tenho oportunidade de ver onde estão querendo me destruir e melhorar, para não ser destruído. E existe aquele que vai dizer, ó vida, ó azar, quantos inimigos, e vai se abater. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Essa segunda parte é quando você tem um bom nome, quando você tem boa fama entre as pessoas querem comprar de você. Elas querem que você esteja com elas. Quando você tem boa fama, as pessoas convidam você
para as festas, para os eventos, para os jantares, para os almoços. Querem dar presentes para você porque veem em você uma boa pessoa. Então, ter uma boa fama, ter uma boa reputação, abre portas. Quando fala que engorda os ossos, está falando de ter prosperidade, de ser convidado, de ser bem-vindo, de ser bem aceito, de ser tomado em consideração. Quando você tem boa fama, você tem tudo isso. 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Versículo 31. Se você escuta a sabedoria, você vai habitar entre os sábios. O tolo é aquele que fica no meio dos tolos. O sábio é aquele que fica no meio dos sábios. Se você tem ouvidos em que você escuta a sabedoria e os conselhos, você vai ser uma pessoa sábia. Porque escutar significa ouvir e praticar. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Mais uma vez aqui falando do temor do Senhor. Ter Deus em primeiro lugar, em alto respeito, em grande consideração, vai fazer com que você busque os princípios da justiça e vai receber a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. O capítulo encerra falando que a humildade é muito importante, porque é com a humildade. Ninguém gosta de pessoas que são arrogantes e soberbas. A pessoa pode até ser muito boa naquilo que faz, mas se a pessoa é soberba e arrogante, a soberba e a arrogância queimam, destroem, ofuscam todo o brilho e a qualidade daquele trabalho que você faz. Agora, as pessoas, quando vem uma pessoa que faz algo com excelência e que é humilde, as pessoas honram essa pessoa. As pessoas falam: nossa, é uma pessoa que faz tudo tão bem e ainda é humilde, e ainda é um bom ser humano. Então, essas são as meditações de Provérbios capítulo 15. Curta esse vídeo, comente aqui nos comentários qual o versículo que mais falou ao seu coração, até para que outras pessoas vejam ali quais os versículos que vão falando com as pessoas. Tem muitas pessoas que leem os comentários dos vídeos e elas vão compartilhando. Nossa, isso que a tal pessoa comentou ali é o que eu estou passando hoje. E também compartilhe com as pessoas, porque Provérbios, nos vários versículos, sempre traz ensinamentos para o nosso relacionamento com Deus e para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Aqui nessa meditação que nós fizemos, quantas coisas foram faladas a respeito da educação dos filhos, a respeito do uso da tecnologia para as crianças, a respeito de problemas dentro do casamento, do relacionamento conjugal, a respeito de como você deve usar a sua língua, a respeito da autoconfiança, que você não deve se menosprezar. Alguma palavra, certamente, no meio dessa meditação, vai falar com as pessoas que você conhece, com seus amigos, e faça um transbordo na vida das pessoas. Transbordar é quando você recebe a água da vida e você enche a sua vida e também compartilha com outras pessoas. Quando você compartilha a sabedoria com outras pessoas, com as pessoas à sua volta, você torna o seu ambiente, o ambiente à sua volta melhor. Com pessoas melhores, em um ambiente melhor, nós conseguimos florescer como sociedade. Então, Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus. Graças a Deus, amém.